Vamos lá? Abra suas Bíblias no livro de Juan capítulo 20. Vos que não trajiste tu Bíblia, assenta-te cerca de um crente para ler. Quem acá tem Bíblia de papel? Isso, glória a Deus. Se vos não tenés Bíblia de papel, não há problema. Verdade? Me sinto menos por não, está tudo bem. Está tudo certo. Pero que dá gosto na Bíblia de papel, dá gosto. Vos que tenés problema com distração, use Bíblia de papel. Juan capítulo 20, versículo 24. Ou pongas nas pantallas também, por favor, Fio. Juan 20, 24. Quem abriu diz amém. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Vamos a orar. Cerra tus ojos em referência à palavra do Senhor, barra tu cabeça. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esta palavra, em nome de Jesus, que vos puedas falar com nós nessa manhã, que toda distração seja cancelada, que todo pensamento venga a ser levado cautivo a tu presença. Vos já estavas acá antes que nós nos imaginávamos, Senhor Jesus. Então, siga adelante, siga ministrando nossos corações. Cada coração de pedra seja transformado em coração de carne sensível a tu voz. Que hoje nós sejamos visitados por tus ángeles ministradores em nome de Jesus, para que haja Espírito Santo manifestar de tu poder, manifestar de tu glória, em nome de Jesus. Nós declaramos que tu nome será adorado desde o começo dessa reunião hasta o final, em nome de Jesus. E se vos crees nisso, dá forte aplauso ao Senhor uma vez mais. Esta passagem é uma passagem muito interessante que habla acerca de Tomás. E os amigos de Tomás se acercaram de Tomás, os discípulos, verdade? Acercaram-se de Tomás e falaram assim: nós hemos visto o Senhor ressuscitado. E Tomás que le dijo: não te lo creo, Rick, verdade? Eu creio que solo creeré, creio que foi redundante, se eu toque em suas manos, las chagas, verdade? Las llagas, ou em su costado, onde ele foi penetrado. E o nome desta palavra é lo bueno de no ver. Quantos vêm comigo? Vos já te diste conta que o sobrenatural camina mais cerca de lo que nós pensamos? Muitas vezes nós pensamos que o sobrenatural é solamente aquilo que eu vejo, mas o sobrenatural não é solamente aquilo que eu vejo. Sobrenatural é ativado por aquilo que eu não vejo. Aí eu começo a crer. Muitas vezes nós pensamos que o sobrenatural do Senhor é algo inatingível, inalcançável ou exclusivo para algumas outras pessoas. Pero todos os dias nós vivimos o sobrenatural de Deus. Pastor, pruébamelo. Sí, lo pruebo. Hoy a la mañana vos te despertaste. Quem se despertou nessa manhã? Em nome de Jesus, verdade? Vos não está acá como um zombie. Nós nos despertamos nessa manhã. E quando vos te despertaste, havia um sol. ¿Sí ou não? Junto com esse sol, quando se levantou, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, vos não viste com tus olhos naturais, físicos, palpeaste, tocaste, pero sí as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. E isso se chama sobrenatural do Senhor. Sobrenatural do Senhor quando as misericórdias se renovaram. Vos haciendo força, não haciendo força, querendo ou não querendo. Por mais que vos quisiera dormir nessa manhã, eu estou cansado, e te tapaste com uma frazada, o sol se despertou e junto com ele as misericórdias do Senhor se despertaram nessa manhã em nome de Jesus. Pero minha pergunta para vós é: quem acá já viu um sobrenatural? Quem acá já viu um sobrenatural? Algo sobrenatural na vida. Eu não estou falando da série de Netflix Supernatural. Eu estou falando de sobrenatural. Quem acá já viu um sobrenatural? Quem acá já leu em algum livro? Há um livro muito bueno de John Bevere que diz acerca de que eles foram orar em uma aldeia allá em África. E eles oraram
E é muito interessante porque eles foram orar por uma pessoa. Eu não me recuerdo bem o contexto, mas depois vos vas a ler um livro de John Bevere. Creio que às vezes que te regalei, Jenny, que conta essa história. Que a mulher pede para que orem por seu filho. E John Bevere ora por seus filhos, por os filhos dele. Então ele alega com uma criatura no regaço, assim, verdade? Lhe orando. E disse assim: ele está vendo. Então o muchacho disse assim: wow, glória a Deus, ele volvió a ver. É milagro de Deus. E ele disse assim: não, vos não entendiste. Não é que ele volvió a ver, ele nasceu sem os olhos. E agora ele já tem os olhos. Estão acá ou não? Sobrenaturais do Senhor. Quantos acá querem ver um sobrenatural do Senhor assim? Quantos acá já han visto um paralítico levantar de uma silla de ruedas? Com os olhos, não na tele, em YouTube. Quantos? ¿Vos já viste? Uno? Quem mais? ¿Vos já viste? Eu não tive a oportunidade. Dom Pablo também. Eu não tive a oportunidade. Minha Rosa também. Eu não tive essa oportunidade. Quantos acá já han visto um ciego a volver a ver? Então nós temos que subir nosso nível de sobrenatural, verdade? Quantos acá já han visto pessoas ressuscitar? Eu já escutei pessoas falar que ressuscitaram pessoas. Oraram e ressuscitaram. E eu não vi. Alguém acá já viu alguém ressuscitar? Eu já orei por pessoas ressuscitar. Muitas e muitas vezes orei. Orei em velórios, orei em vários momentos, assim com autorização da família. E outros momentos tampouco, pero nunca vi nada de ressuscitar. A pergunta acá é: quizás muitos han visto, quizás muitos não han visto todos esses milagros suceder, ou sobrenaturais, verdade? Pero a pergunta acá é: o que é um milagro? O que é um sobrenatural? Segundo o dicionário Oxford, diz que um sobrenatural, um milagro, é aquele que transcende as leis da natureza, que não pode ser explicado por meios científicos. É algo que se lhe diz que é divino, miraculoso, misterioso ou milagroso. Pero a pergunta acá é: e segundo a Bíblia, o que é um sobrenatural? O que é um milagre? Pergunta para mim: o que é, pastor? Segundo a Bíblia, é a ação direta de Deus no mundo natural. É como se a palavra de Deus se conectara acá na terra. É como quando nós oramos: hágase tu voluntad acá na terra como es en los cielos. Pastor, eu nunca hice essa oração. Padre nuestro que estás no cielo, santificado seja tu nome. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad acá na terra, assim como es en el cielo. Então, vos sabendo ou não, cada vez que vos oras um Padre Nuestro, e deveríamos orarlo sempre, verdade? Nós ativamos o sobrenatural, que é Deus, trae acá para essa terra, assim como é em los cielos. Los cielos são diferentes de acá. En el cielo é o sobrenatural del Senhor. Então, quando oramos ao Padre Nuestro, declaramos assim: Senhor, nós necessitamos do sobrenatural del Senhor acá na terra, assim como é no cielo. Pero às vezes nossa cabeça não avança. ¿Por quê? Porque não conhecemos como é no cielo. E temos como margem de parâmetro acá na terra. E acá na terra a gente mente. Não acá. Tampouco acá em Paraguai. ¿Verdad? Pero allá em outros países de África, del continente de Sibéria, as pessoas mentem muito. Amém? E como as pessoas mentem muito allá, automaticamente as pessoas pensam que acá também é. Então nós não lo creemos em aquilo que não vemos. ¿Por quê? Porque em geral estamos envueltos de mentiras. E quando você está acostumado na cultura da mentira, é difícil crer em sem ver, porque você solamente crê quando vê. ¿Por quê? Porque a cultura da mentira, em geral, quando me estão contando algo, me estão mentindo. Graças a Deus que não passa acá, verdade? Em Paraguai. E graças a Deus que não passa na igreja. Amém? Eu não senti muita firmeza em vocês, pero vamos lá. O tema acá é que o sobrenatural, segundo a Bíblia, é o actuar de Deus sobre as coisas naturais, demonstrando a actuação de Deus em qualquer situação, a fim de manifestar seu reino. Ou seja, Deus é Deus, vos querendo ou não. Deus manifesta o sobrenatural dele a la manhã, a la tarde ou a la noite, quando Ele quiera, vos querendo, vos entendendo, ou vos vendo ou não. Por exemplo, allá em Gênesis 1, de 1 a 3, não hace falta ler, abrir aí, pero está allá,
que Dios hizo todas las cosas. ¿A partir de qué Dios hizo todas las cosas? Pregunta para mí, ¿a partir de qué? De la nada. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Y las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que haya luz, y la luz llegó a existir. ¿De dónde Dios sacó la luz? De la nada. Y el más loco acá es que Dios hizo luz acá en el versículo 3, pero allá adelante en el versículo 6 más o menos que va a nacer el sol. Entonces no era la luz del sol que era la luz del propio Señor que alumbraba. A donde voy acá es que el Señor es especialista en hacer de la nada todo. No tenía nada y Él hizo todo. ¿Y qué es eso? Ese es un sobrenatural del Señor. Éxodo 14, 21 a 22 también dice que el pueblo necesitaba cruzar el mar Rojo. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron. O que é isso? Não poderia passar no natural. Eles não sabiam nadar para passar esse mar aí, verdade? Então, o que Deus hizo? Soplou um viento rocío. ¿Rocío é o nome ou recio? Recio. ¿Dónde está? Um vento recio. Pero rocío não é viento também? O rocío é essa la mandal. Eu sabia, ¿verdad? Então, o Senhor soplou um vento recio. A pergunta acá é: ¿dónde nace el viento? ¿Están acá conmigo o no? ¿De dónde nació ese viento recio del Señor? No lo sabes. Y eso se llama un sobrenatural del Señor. El Señor operó un sobrenatural en favor de aquellos que en ellos esperaban. Y vos podés decir así, pero no es suficiente, no lo creo, porque yo no vi. Está bien. No es porque lo que vos no viste que no existió. Muchas veces yo ya hablé sobre eso y hoy yo quiero hablar nuevamente. Em Paraguai existe um aquífero chamado Aquífero Guarani. Quantos conhecem disso? É o maior aquífero, maior lençol freático, nem sei como dizem isso em espanhol, só sei em inglês e em árabe, e espanhol não sei. Pero é o maior aquífero que existe em Sudamérica. Pero as pessoas não sabem, e porque não lo sabem, não lo creem. E não é porque vos não crees que não quer dizer que aquele aquífero está bajo nossos pés. Ele sim está bajo nossos pés. Mesmo que vos não lo veas, vos não necessitas ver, vos necessitas creer. Quantos vêm comigo acá? Amém? Presta muita atenção, porque o que nós vamos falar hoje pode cambiar a maneira que vos entenda os milagros e o sobrenatural do Senhor. Quantos vêm comigo nessa prédica? Dá glória a Deus. Terminada assim, dicho isso, em la introdução, a Bíblia diz em Isaías 55, versículo 8: porque mis pensamentos não são os de ustedes, ni sus caminos são os míos, afirma o Senhor. Hasta aí nomás. O que Ele quer dizer? Não quer dizer porque vos penses de uma maneira que Ele tem que pensar dessa maneira, porque os pensamentos dele são muito maiores que os nossos. Então, se eu não vejo, eu não creio, não quer dizer que não existam os milagros. Se eu não vi e não entendi que em minha própria vida existiam milagros, não quer dizer isso, porque os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os tuyos. Pode pôr o próximo versículo, creio que tem algo interessante aí. Mis caminos e mis pensamentos são mais altos que os pensamentos de ustedes. Então, se vos pensas de uma maneira la mejor possível, os pensamentos do Senhor sobre vós são muito maiores do que vos puedas esperar, mais altos que os cielos sobre a terra. Mira que interessante o que o Senhor tem para dizer sobre nós. Pero a donde vou acá é que nós queremos entender e saber, e se eu não entendo, eu não vejo, e se eu não vejo, não lo creio. Pero a vida não é assim. Nós somos, nossa geração, é obcecado, é desesperado por la prueba instantânea. Nós somos da geração, e vocês que nasceram de 2000 para depois, quem nasceu de 2000 para depois? 2001, 2, 3, 4, 5, que é a minha idade mais ou menos, levante sua mano. A gente se ri de mim, não sei porque, mira mi cutis, verdade? Estou melhor que muitos. Quantos anos você tem já? Nem vou falar do peso que você, verdade? Esse é o detalhe. Ayer eu perguntei para ele, quantos quilos você pesasse? Ele pesa mais que eu, e eu estou melhor assim, ou seja, creio, verdade?
Ayer eu dije para ela, anteayer estávamos predicando em um congresso muito lindo e eu lhe dije que é bíblico, porque onde 2 ou 3 estão reunidos, aí está Cody vendendo suas remeras. Allá em San Antonio estava ele aí vendendo, ganhando plata aí para manter a Leto. Glória a Deus por isso. Bueno, o que estava falando eu acá? Que me olvidei. Isso, graças. Nós somos uma geração obcecada por las respostas instantâneas. Todo eu quero clicar, todo eu quero ver. Se eu te hablo assim, anteayer fomos na Igreja Apostólica de Cristo predicar em San Antonio. 5 minutos depois, se vos sos dessa geração, vos está com tu teléfono dando um Google, vendo onde é essa Igreja Apostólica de Cristo. Se te hablo o nome da pessoa, automaticamente, vos não me vas a perguntar muitas informações dela, vos te vas para o Instagram, ¿sí? Porque aí temos muitas referências de quem são as pessoas. E aí, se vos vês, vos me crees. Quando eu te vou falar sobre a referência de alguém, e por isso não pusimos tantos nomes no congresso, assim, que expuesto, verdade? Vos já vas a buscar saber quem é, que te pode oferecer, que vos podes entender, porque somos uma geração que necessita ver para crer. Pero esta búsqueda de ver para crer nos aprisiona. ¿Por quê? Vem comigo acá. A Bíblia diz que 8 dias havia passado da ressurreição e Tomás não havia visto Jesus todavia. Quantos dias? 8 dias. Pero os discípulos de Jesus haviam visto. E os discípulos de Jesus se acercavam de Tomás e diziam assim: Tomás, não sabes o que nós hemos visto. E que? Hemos visto Jesus ressuscitado. Eu não sei vos, pero eu me pongo no lugar de Tomás. Estamos acá em família, verdade? Estamos acá em um grupo. E Jesus aparece para todos, menos para mim. Primeira coisa que eu vou pensar é que Jesus não me ama, verdade? Já vou começar a comparar-me, já vou começar a sentir-me rechaçado. Por que para eles e não para mim? Sim, pá? Por que ele aparece para todos e não para mim? Então eu começo a pensar assim: Senhor, o que estava passando na cabeça de Tomás? Por que para todos apareceu e por que não apareceu para ele? E a Bíblia disse que Tomás estava angustiado, por quê? Porque não era a primeira aparição de Jesus e ele não havia aparecido para Tomás. Havia aparecido sim para os outros discípulos, mas por que não para Tomás? Havia aparecido para Maria Magdalena. E para Maria Magdalena, ela foi querer tocar em Jesus, ele disse assim: não me toques todavia que não completei. Então, para Maria Magdalena, ela lhe viu a Jesus, mas Jesus lhe disse: não me toques todavia. Apareceu para Maria Magdalena, apareceu para os guardas, apareceu para os discípulos e não havia aparecido todavia para Tomás. E isso é muito interessante, porque se eu estou no lugar de Tomás, me hace perder a paz, me hace perder a fé, me hace desesperar-me. ¿Por quê? ¿Por que para os outros e por que para mim? Não, porque eu não tenho essas respostas. E acá entra algo que é muito importante para falar nessa manhã, que essa necessidade de evidência me genera algo como na cárcel. Eu tenho que saber todo, tenho que crer em todo, tenho que ver todo, tenho que estar em todo. E não é assim que funciona. A fé não é dessa maneira. Quantos estão acá comigo? Estou falando de fé. Vos tenés que creer. Vos tenés que creer, não necessariamente ver. Mira o que diz a Bíblia no versículo Juan 20:25. Creio que vos dejaste aberto aí, verdade? 20:25 diz assim: assim que os outros discípulos lhe dijeron: hemos visto al Senhor, mientras eu não vea a marca de los clavos en las manos y meta mi dedo en las marcas en la mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Agora, que Tomás estava haciendo acá? Pergunte para mim o quê? Mais forte, pergunte para mim o quê? Ele estava poniendo uma condição: Deus, se eu não toque em las llagas de tus manos, se eu não toque em tu costado, eu não te creeré. É parecido com nós outros. Deus, mañana, se é dia de minha vitória, vai estar lloviendo. Mañana, se o viento sopla para esse lado, se eu abro a Bíblia e tem versículo para mim hoje, aí vou a mover de minha cama. Vamos ver onde vai ser. Hasta quando vão a seguir indecisos? Mira o versículo que eu abri acá. Se el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganle a él, ¿viste? Se é liberto de Baal, em nome de Jesus. Não funcionou, vamos para outro. E nós fazemos assim. Vamos para nosso horóscopo gospel. Que Deus vai falar hoje.
La voz del Señor desgarra los cedros, desgarra el Señor los cedros del Líbano, hace que el Líbano salte como un becerro. Glória a Deus, agora me foi, verdade? Muitas pessoas pensam assim e hacen trato com Deus. Deus, se passar isso, eu hago. Deus, se vos abrir as portas de mi trabalho esse mês e mi jefe doblar mi sueldo, eu empeço a diezmar. Sim ou não? Uma vez, não, é muito forte, nem vou contar para vocês essa história. Vamos passar para outra. Bueno, uma vez tinha um muchacho que trabalhava, que congregava acá com nós outros, ele se acercou de mim e disse assim, não, nem posso contar, não posso contar. Ele disse assim, pastor, eu estou cerrando um negócio, pastor. Mas se cierro esse negócio, aí sim, pastor, ele estava vendendo uma, não me acuerdo que ele estava vendendo. Ele era agente imobiliário, viste, Tiago, Deus está falando, verdade? Não era agente imobiliário, era agente imobiliário, ele estava para vender na grande propriedade. E ele me disse assim, pastor, viste quando a gente não tem nem palavras, pastor, e vos ansioso ali, verdade? Pastor, se sale esse negócio, pastor, pastor, prepárate, pastor, aí vou a diezmar, pastor. E eu lhe perguntei a ele, pero vos está diezmando hoje de lo que gana, del pouco que está ganando, verdade? Não todavía, pero si eu vendo, eu vou empezar, verdade? Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Então, o que ele estava querendo fazer? Ele estava querendo fazer algo grande, mas não estava sendo fiel no pouco, porque ele estava fazendo isso. Deus, se vos fazer isso, eu hago isso. E não é Deus, se vos fazer isso, eu hago isso. É Deus, eu hago porque tenho que fazer nomás. Estão comigo acá ou não? O que estava fazendo Tomás acá? Ele estava com a dúvida que ele protege de risco. Ele estava querendo ser o Senhor sobre o Senhor. Senhor, eu solo te lo creo se vos aparece, eu pongo o dedo em tus llagas e em tu costado. Pero em realidade, não é assim que funciona. Tomás acá, não é que ele dudava. Estão comigo? Ele questionava. Qual é a diferença entre dudar e questionar? Uma pessoa que duda é uma pessoa cética, que não tem fé que vai ocorrer. E uma pessoa que questiona, ela quer argumentos para sua fé. E me gusta a pessoa que questiona. Não me gusta questionadores, pero me gusta pessoas que questionam. Não me gusta, não que não me gusta, pero se a pessoa diz sim, em algum momento ela está guardando alguma coisa que vai explotar. Então, não me gusta o questionador que questiona todo, pero me gusta a pessoa que questiona porque quer participar de algo e estar interessado em algo. Quantos entendem essa diferença? E assim era Tomás. Tomás era um científico, era uma pessoa moderna, estava adelante da idade, da cultura naquele momento. Ele tinha muita cancha acadêmica, porque era um científico. Então, não é que ele era cético, não é que ele dudava. Pero ele tinha suas perguntas, ele queria provas, ele queria estar seguro de uma verificação. Pero, e acá é o grande problema, que eu lhe dije a vocês já, ele queria senhorar sobre o Senhor. Ele queria dizer, Senhor, solamente hago se tal coisa. O que ele estava dizendo, Deus, solamente hago isso bajo mis condições. E não é assim que funciona. O que Tomás estava buscando? Pergunta para mim, o que, pastor? Seguridade para crer. E ele crer é inseguro. Não inseguro do que não se cumprirá. Inseguro de que eu não vejo o que vai passar, porque o que vai passar nem sempre vai passar da maneira que eu quero que passe. E isso para mim é aprender a descansar em Deus. Pero como nós crescemos, como eu comecei mencionando, em uma sociedade que é mentirosa, uma sociedade que é falsa, uma sociedade de pessoas que falham, nós pensamos automaticamente que Deus nos vai falhar. Pero não é porque tu padre falhou, porque tu mamá falhou, que tu jefe falhou, que a sociedade falhou, que o Senhor vai falhar. Sin embargo, nós transferimos isso para Deus e queremos uma prova segura para que eu tenha uma prova e eu creia. Pero não é assim que funciona com Deus. Com Deus, eu tenho que crer e não necessito ver. Andar bajo o sobrenatural del Senhor e buscar milagros del Senhor não é por lo que eu vejo, é por lo que eu creio. Então, quando eu comecei essa prédica perguntando assim para vocês, quantos acá já viram alguém cego volver a la vista? Nadie dijo que sim, pero a minha pergunta para vós é, quantos creem que um cego pode volver a la vista? Glória a Deus,
porque não necessitamos ver, nós necessitamos crer. Não é porque eu nunca vi uma pessoa ressuscitar que eu não vou orar por ele para ele ressuscitar. E essa é a fé. Fé não é andar com apenas o que eu vejo. Fé é andar em aquilo que eu creio, não bajo mis condições, bajo a palavra do Senhor. Mira para uma pessoa desse seu lado, elige uma pessoa que está bem perfumada e diz-lhe assim para ela: Deus atua como Ele quer, no bajo tus condições. Diz-lhe assim: vos não sos el jefe del Senhor. Senhor, pero vos me estás poniendo una prueba. E sim, as pruebas têm intenção de aperfeccionarmos para o dia de mañana. Agora, se não passo por la prueba, como vou avançar? Não posso viver em la prueba, pero tenho que passar por pruebas. Todos nós passaremos por prueba. Pero vos tenés que ter fé. Vos tenés que crer. E mira o personagem que eu elegi para predicar sobre fé, Tomás. Lo que a gente diz que é o mais incrédulo. A Bíblia diz em Hebreus 11:1: es pues la fé, la certeza de lo que se espera e la convicção de lo que não se vê. Quem acá está esperando algo? Glória a Deus, pensei que nada ia responder. Quem acá está esperando algo de verdade? Assim como você tem certeza, quem mais do que nunca, verdade? Assim como você tem certeza de lo que se espera, você tem que ter a convicção de lo que não se vê. ¿Sí ou não? Tienes que estar convicto de aquilo que não se vê. Pero vamos pouquinho mais adelante, ¿sí? Versículo 26 do livro de Juan. ¿Dónde está Juan? Eu saltei minha Bíblia. Versículo 26. Desapareceu. Encontrei. Uma semana mais tarde, estavam os discípulos de novo na casa, e Tomás estava com eles, aunque as portas estavam cerradas. Jesus entrou e, poniendo-se em meio de eles, les saludou. Mira que interessante, versículo 26 diz que as portas estavam cerradas, Tomás estava com eles, as portas estavam o quê? Vamos para o versículo 19, vuelva pouquinho atrás. Al atardecer de aquele primeiro dia de la semana, estando reunidos os discípulos a la puerta cerrada por temor de los judíos ou por medo de ellos, as portas estavam cerradas. ¿Por que as portas estavam cerradas? Por medo. As portas estavam trancadas por medo. Às vezes as portas não se abrem por falta de oportunidade. As portas não se abrem por medo de que eu avance porque não tenho todas as respostas. Eles tinham medo de los judíos e as portas deles estavam cerradas. Agora, o detalhe acá é que por que a Bíblia menciona 2 vezes as portas cerradas e as 2 vezes o Senhor passa a porta? ¿Por quê? Porque o Senhor estava demonstrando, e a Bíblia não existe coincidência, Ele estava demonstrando que Ele é um Senhor do sobrenatural. Mientras eles estavam com as portas cerradas por medo, o Senhor transpassa a porta uma vez, e o Senhor transpassa a porta a segunda vez. ¿Por quê? Porque o medo de las portas cerradas não pode parar Jesus. Se vos tenés, eu tenho medo e me estou acá acostado, essas portas não te vão a solucionar nada. Vos não vas a perder o medo, vos tenés que ir-se com medo e todo. O sobrenatural não te saca o medo, o sobrenatural te hace que vos ande mesmo com medo. Pedro estava no mar e o mar estava revuelto. Ele disse assim: Senhor, dá-me uma palavra. E o Senhor deu uma palavra e ele caminhou. Vos pensaste que Pedro não tinha medo? Ou vos pensar que Pedro, uau, mirar para mim? Andando, verdade? Parece Caleb assim, verdade? Não, seguramente ele tinha medo. Os discípulos estavam com medo. Pastor, pero eu tenho medo. Quem acá tem medo alguma vez na vida? Eu sempre tive muitos medos em minha vida. Eu lidio com meus medos. Quando eu vim a Paraguai, eu tive muito medo. Quando salimos, quando deixei meu trabalho, Thaís tinha um trabalho demasiado bueno allá, era funcionária pública. E quando eu saí de meu trabalho, me assustei para vir a Paraguai. Pero quando ele renunciou ao seu trabalho, aí eu me assustei mais grande aún. E aí eu tive medo, porque eu pensei assim: eu tenho Gabriel que tem 4 anos, tenho Gabriela que tem 9 meses. Que eu estou fazendo de minha vida para ir a Paraguai? Por que eu estou fazendo isso? Então eu começava a parar para pensar, e aí eu começava a mover-me, porque esse medo não podia paralisar-me.
Hasta el momento que eu cruzei o puente, hasta el momento que vine para cá, eu tive medo, sim ou não? Óbvio que sim, pero o medo não me parou em nenhum momento. A donde voy es que personas son paralizadas por el miedo y se trancan en puertas. Se trancan en lugares que no salen por miedo de avanzar. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Pero el sobrenatural del Señor no solamente te quita el miedo, Él te hace avanzar con miedo y todo. ¿Están conmigo acá o no? Pastor, pero no entiendo cómo voy a hacer si tengo miedo. Vete con miedo. El sobrenatural no es que Él te saque el miedo. El sobrenatural hace que vos camines sobre el miedo. Mar, en el original, en los tiempos de Cristo, significaba infierno, significaba desconocido. Nadie conocía el mar, nadie sabía que tenía bajo el mar. Entonces, para ellos pensaban que el mar era algo obscuro, algo del inimigo. Cuando vos vas a ver algunas pinturas gregas, egipcias, o algunas pinturas de los tiempos de Jesús, va a buscar informaciones, vas a ver que el techo está pintado de cielo y el piso está pintado de mar, tem peces grandes. E que isso simboliza para eles? Simboliza para eles que esse cara é desconhecido. Então, quando Pedro caminhou sobre as águas, Pedro caminhou sobre um desconhecido. E para caminhar sobre um desconhecido, meu irmão, é com medo e todo. Eu não sei qual é o medo que você tem de avançar na vida. Sabe por que pessoas não saem do lugar? Pergunte para mim por quê. Medo. Pero o Senhor está te dando uma palavra hoje. O sobrenatural del Senhor te visita. Vos não necessita sacar o medo. Se logra sacar, glória a Deus. Pero se não, vete com medo. Dá passos de fé. Invierta. Estão acá ou não? Quem é empreendedor acá? Tem empreendimentos. Que o Senhor te visite com uma unção de vete com medo mesmo. Estão acá ou não? No necesitamos de todas as respostas, de todas as contraseñas, de todas as llaves. Solamente vete, que o Senhor va dando a resposta. ¿Es del Senhor? El Senhor habló, camina. ¿Es del Senhor? Camina sobre o mar. Pero se o mar não abrir, vos vas a surfear sobre eles. Que caminar é coisa do passado. Já agarra tu tabla e empieza a dropar la ola. ¿Están acá ou não? Quantos vêm comigo? Activa a fé. Que vos queres fazer de tu vida sentado? La silla del miedo, la silla de conforto é zona VIP no infierno. La silla del miedo é lugar de derrotados. Vence o medo, avança. Qual é o negócio que você tem que fazer? Que você tem que cerrar? Que você tem que começar a fazer empreendimentos? Por que você está frenado por el medo? É hora de eu vou começar a andar com Jesus, não sei se confio ou não confio, não sei se me entrego minha vida ou não, e vai viver em um nível raso hasta quando? Aprenda a confiar, entregar-se 100%. E se vos hundir, o braço do Senhor não está corto para estirar-te a mão. Quantos estão comigo entendendo o que está passando acá? Eu estou falando sobre dudas de la fé. Eu não sei que o Senhor te traz acá para falar contigo. Pero lo bueno de não ver é isso, porque eu tenho um Deus que vê todas as coisas. Pero vos tenés que empezar e avançar e perder essa gana de quedar sentado e esperando que o mundo caiga em tu regaço, que não vai ser assim. Fé é fazer o que tenho que fazer, mesmo não tendo todas as respostas que eu tenho que ter. Então, empieza a ser, empieza a mover-se. Estão comigo acá ou não, igreja? Vença esse medo que te paralisa, vença esse medo de avançar, e aí passa os anos e vos quedas na mesma vida, no mesmo lugar, com a mesma mentalidade medíocre. E o Senhor não nos chamou para viver nesse lugar. O Senhor nos chamou para avançar. Pero tem o mar, não importa, passa por el mar. Pero tem as olas, camina sobre as olas. Pero tem um gigante, terrível gigante. Pero tem um exército, cai o exército, não passa nada. Estou falando de nós outros. Vocês estão despiertos acá ou não? Agora vuelva acá para Tomás. 8 dias se passaram. 8 dias se passaram. Sabe o que significa o número 8 na Bíblia? Quem sabe? Eu não sei também, mas se diz que tem 8 dias acá, é muito importante, porque 8 dias se passaram, e Jesus lhe deixou em visto. Quem acá se desespera quando não respondem sua mensagem? Envie mensagem para Thaís, então. Vocês não têm a ideia que é o tratamento de enviar mensagem para Thaís. Eu envio para ela rios assim de matrimônio, assim, coisas assim, verdade? E vou enviando para ela como um arquivo para mim, assim. E aí quando nos assentamos, eu agarro o telefone, vamos ver o que eu te enviei aí, verdade? Isso, viste?
¿Viste? Isso. E ele sempre está com seu teléfono. Não sei por qué vos não querés responder meus mensagens, verdade? É melhor falar personalmente. Agora, imagínate, quem na casa é ansioso quando te responde os mensagens? Amém? Eu sei, senhora Cátia, a gente não foi sincera acá. Vos envia mensagem e pensa, responde. E aí tua cabeça começa a divaguear já. Está com outra, verdade? Eu sabia, verdade? Se marchou, já não me quer mais. Eu intento responder os mensagens, mas às vezes as pessoas enviam mensagem para mim: olá pastor, como está? Queria falar contigo disso. Pum, bora os mensagens. Gente, não bora os mensagens, verdade? Quando envia para mim, porque vocês me deixam mais ansiosos aún. E aí eu, que passou? Não, pensei que você estava muito ocupado e não quis, e aí me mata, verdade? A donde vou acá é que, se nós nos desesperamos com meia hora que não chega mensagem, imagínate Tomás, verdade? Ou Tomás? Tomé, agora vai ser em português. Imagínate Tomé esperando 8 dias, brother. 8 dias. Ele não tinha mais unhas, verdade? Já tinha dolor de estômago, já estava tomando esses, como é o nome? Omeprazol. Vamos ter que ser ansiosos, mais medicamentos, vamos. Que mais? Rivotril, que mais? Que vocês tomam? Neoprozolam, dipirona. Quem sabe mais? E quem sabe o que está escrito em Salmo 127:1? É verdade, a gente sabe a bula do medicamento, mas não sabe os salmos. Deus está vendo. Pero 8 dias. Imagínate se vos fuera Tomás, esperando 8 dias. Seguramente o Senhor ama mais a Pedro, verdade? Do que a mim mesmo. La espera por el milagro nos hace aprender a vencer o rechazo. Porque às vezes pensamos assim: ele hizo milagre para ele e não hace para mim. Como se Deus hubiera olvidado de vós. E quem dijo que Deus olvidou de vós? Solamente porque ele não cumpriu tu vontade, tu tempo que vos querias. Às vezes nós ponemos Deus em um lugar que ele não hace as coisas que nós queremos e nos comparamos principalmente com as coisas que Deus hizo com a vida de los outros. Los outros prosperaram, los outros avançaram, los outros receberam bendições do Senhor e eu não. E eu não sei vós, mas se eu estivesse no lugar de Tomás, eu hubiera pensado a mesma coisa. Pero justo com Tomás passou isso. Mira, não sei quantos conhecem essa passagem que a Bíblia diz assim em Juan 14: não se turbe vossos corações, creem em Deus, também creem em mim. Em la casa de mi Padre muitas moradas há. Se assim não fuera, eu los hubiera dicho: vou pues preparar um lugar para vosotros. Quem era isso? Jesus dizendo para seus discípulos sentados: eu vou preparar um caminho. Eu vou. Les habría dicho se não era assim. A ustedes que vou preparar um lugar, pode seguir um pouquinho adelante. E se me vou e se lo preparo, vendré para levar-me-los comigo. Assim ustedes estarão donde eu esté. Pero mira que interessante o que viene mais adelante acá. Ustedes já conhecem o caminho para ir a donde vou eu. Uno mais. Dijo entonces Tomás. ¿Quién dijo? Tomás. ¿Quién dijo? Tomé, gracias. Senhor, não sabemos a dónde vas. Pero esse tipo estava andando com Jesus há 3 anos, brother. Andando com Jesus há 3 anos, sentado na mesa. Já havia passado um montão de coisas. Jesus já havia falado com parábolas, já lhe havia apartado, já subiu para um lugar, foi para outro lugar. E como Jesus já era uma afirmação: vocês já sabem o caminho. E Tomás, na verdade, disse assim: Senhor, não sabemos a dónde te vas. Assim que como podemos conhecer o caminho? Ele queria um GPS perfeito, ubicação em tempo real de Jesus. Ele queria porque queria entender todos os detalhes. A donde vou acá, que representa acá uma vez mais? Ele representa a mente humana. Ele quer conhecer todo o que está passando. Ele quer entender todos os detalhes para que pueda viver um milagre. E o Senhor está aí explicando para ele: eu me vou preparar. Ou seja, o Senhor está assegurando: vou preparar um lugar, já está todo certo, há muitas moradas, há lugar para vocês. E Tomás, não sei, creio que ele estava no WhatsApp na hora da palavra, que não entendeu. Ele disse assim: Senhor, ¿a dónde nós vamos?
pero una pregunta de una persona que cuestiona es diferente de una pregunta de una persona que es un cuestionador. Porque después de eso ahí viene una de las mayores revelaciones, uno de los mayores versículos que es predicado en la Biblia. Puede pasar para el siguiente. Que el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. A través de la respuesta de un cuestionamiento vino una gran palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. O que el Señor estaba queriendo decir ahí: Tomás, no es el tiempo, no es en dónde, no es cómo, no es a través de qué, es a través de mí. Yo soy el camino, yo soy la actualización perfecta. No es en dónde, no es allá, no es acá, no es a través de personas. No busque entendimiento natural. Yo soy el camino, es a través de mí, para mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O que ele estava querendo ensinar para Tomás: Tomás, en el medio de toda esa incredulidad, mira para mí, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Están conmigo acá o no? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuántos están conmigo acá? Dan gloria a Dios. ¿Sabe lo que Tomás podría haber pensado? 8 días esperando. 8 días esperando. Todos sus amigos han visto el sobrenatural. Todos sus amigos, toda su gente já viveu o sobrenatural, já viveu milagros, e ele não. Sabe os pensamentos? Me gusta muito pensar como o personagem bíblico pensa. Ele podia haver pensado assim: Jesus não apareceu para mim porque eu não sou ungido, eu não tenho unção suficiente. Ele seguramente ele conheceu em algum momento diferente, porque se você vai buscar teologicamente, a Bíblia nem menciona como o Senhor encontrou Tomás. A Bíblia menciona como o Senhor encontrou Pedro, Mateo, Judas, que se ofereceu para estar no ministério, mas a Bíblia não menciona como foi encontrado. A Bíblia só menciona que ele estava aí. Então, quizás Tomás podia haver pensado assim: eu não sou ungido suficientemente, eu não hice o suficiente. Quando esses pensamentos golpeiam nossa porta, nós frenamos o actuar de Deus em nossas vidas. Quando pensamos assim: eu não sou suficiente, eu não sou ungido. E aí pensamos que o sobrenatural, pensamos que viver com as coisas de Deus é para outras pessoas e não para nós outros. E aí pensamos assim: não, ele é mais não, esse que está acá, Ezequiel, porque está aí, é mais ungido. E qual é a diferença nossa de vocês? Nenhuma. A única diferença é que nos toca a nós servir hoje para vocês. Mas é a mesma coisa. Sin embargo, muitas pessoas são escravas de um pensamento de que eu não sou ungido o suficiente. Eu não hice um curso. Eu não tenho tanta unção. Eu não sou apartado de Deus. Quem disse que vos não sois apartado de Deus? A Bíblia diz que antes que vos estuvieran no ventre de tu madre, Ele já havia escrito todos os dias e todos os dias já haviam sido determinados. A Bíblia diz que Ele te eligió por profeta para as nações. Eu sei, essa palavra é para Jeremias, mas essa palavra é para nós outros. Estão acá ou não? Pero se eu empiezo a ter um pensamento assim, de que eu não sou suficiente, eu não sou ungido, é sobrenatural de Deus, milagros de Deus, é para quem tem menos falhas que as minhas. Muitas vezes nós pensamos assim: não, Ele não apareceu para mim, ou não vivi milagros todavia, por meus pecados. Como se o que vos hubiera passado fuera condição para que Jesus te amasse menos ou não. Jesus te ama de uma maneira incondicional. Incondicional, não há condições. Mira essa pessoa de seu lado e fala assim: não há nenhuma condição para que Ele te ame. Pastor, pero eu sou feio. Ele te ama, verdade? Quem pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus, verdade? Pastor, pero eu não tenho dinheiro. Ele te ama. Pastor, pero eu tenho muito dinheiro. Ele te ama. Pastor, pero eu falhei. Ele te ama. O amor dele é incondicional. Incondicional. Vocês estão acá ou não? Então não te eches de menos. El Senhor, sí, el Senhor te ama. El Senhor não hace excepção de pessoas, mas el Senhor hace excepção de atitudes. Agora, Ele te ama, ama. Agora vos vas a viver a vida como? Aí vos vas a ser a diferença. Então, Tomás poderia haver pensado: não, esse é todo para os outros, mas não é para mim. E viver bajo de uma dúvida. Assim como muitas pessoas vivem em las iglesias pensando assim: não, esse sobrenatural é para aquele que é mais famoso. Não, esse é para aquele que tem mais followers. Não, esse acá é para aquele que ayunou mais que eu. Não, esse acá é porque ele é de outra denominação. Não, esse se viste assim. Não, não. E olvida que vos sos amado por el Senhor.
sin comparación. Quizás vos estés esperando 8 días, quizás vos estés esperando 20 años, pero eso que no significa que el Señor se olvidó de vos. El Señor no tarda, el Señor está trabajando en favor de aquellos que nele esperam. ¿Cuántos están conmigo acá? Entonces, si vos está pensando así, essa não é uma verdade. Então, porque não é por lo que eu puedo fazer, é por lo que Ele hizo por mim. Não é por lo que eu hago solamente, é por lo que Ele hizo por mim. E isso se chama a graça del Senhor. Quantos acá sabem lo que é a graça del Senhor? Pero muitas vezes creemos que o sobrenatural é solamente para as coisas espetaculares de espetáculo. Espetacular, pastor, eu estou esperando para o congresso, olhar a conferência dia 7, 8 e 9. Não! Ele é espetacular, não é só na conferência, porque ele é espetacular não significa sobrenatural. O sobrenatural do Senhor está em los pequenos detalhes. ¿Sí ou não? ¿Sí ou não? Mira para o versículo 27. Luego, Jesus dijo a Tomás: põe tu dedo aqui e mira mis manos. Vos podeis pensar assim, pero isso acá, para Jesus é insignificante, não significa nada. E Jesus não dá valor para essas coisas, será? Será que um Senhor de sobrenatural é só de coisas grandes ou de coisas de pequenos detalhes? O Senhor é o Senhor de pequenos detalhes de coisas grandes. Estão acá ou não? Ele poderia haver dito para Tomás: Tomás, sabes quê? Que terco sos, viejo. Abrite nomás, já não quero mais vós acá. Agora vamos ser em 10, nem em 11 vai ser. Sale Judas, sale Tomás que dudou. Verdade? Não. Sabe o que ele disse para Tomás? Tomás, vem cá. Ponga a mão acá em meus dedos. Estão entendendo a diferença de uma pessoa que tem questões e outra pessoa que é um questionador? Ele disse: toca acá, Senhor. Toca acá, Judas. Toca, Tomás. Deus meu, quantos personagens. Judas não tem nada a ver com isso, amém? Toca acá, Tomás. Toca em minhas manos. Toca acá em meu costado. Sabe o que eu vejo acá? Eu vejo um Deus de pequenos detalhes. Deus que não se olvida de tu pequena oração. Deus que não se olvida de nada. Eu não vejo um Deus indiferente a petições e questionamentos. Eu vejo um Deus que responde. Mira que interessante. Luego dijo a Tomás: põe tu dedo aqui e mira mis manos. Acerca tu mano e métala a mi costado. E não seas incrédulo, sino que hombre de fé. Lo que o Senhor lhe dijo: toca acá, e ao mesmo tempo le retou um pouquinho também, verdade? Não seja incrédulo. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de Tomás? Señor mío y Dios mío. Él reconoció al Señor como Señor. Él reconoció al Señor como su Señor, como un Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le invitó a él a tocar en el sobrenatural. Pequeños detalles. E o que passou aqui, meus irmãos? Um cético se transforma em um adorador. Uma pessoa que aparentemente dudava, aparentemente hoje é mal interpretado e conhecido como aquele que dudava. Ele se transformou em aquele que começou a declarar quem era verdadeiramente Senhor, quem era verdadeiramente Jesus, Senhor meu e Deus meu. O que estava pensando, o que estava passando acá? Que quando uma pessoa toca em Jesus, as coisas começam a ser diferentes. Quando uma pessoa toca verdadeiramente em Jesus, as escamas se caem de los ojos. Quando uma pessoa toca em Jesus, aquele que era adulto começa a viver por fé. Quando uma pessoa toca em Jesus, as coisas começam a cambiar, assim como os discípulos caminham em Emaús. Não sei quantos conhecem essa passagem. Os discípulos caminavam, se acerca a Jesus deles, volviam desesperados porque não havia passado nada. Jesus se acerca deles e pergunta: "Que passou?" E eles lhe chamam a atenção a Jesus: "Como não sabes o que passou? Acaso onde estava vós? Estava viajando que não está entendendo? Tinha um muchacho que ia vir como o Messias, pero morreu." E Jesus disse assim: depois que passou dele, morreu. E eles não esperaram Jesus ressuscitar. Jesus caminhou com eles, se assentou com eles, falou para eles desde o Pentateuco hasta seu tempo. E a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e imediatamente eles saíram e voltaram para Jerusalém. A donde vou acá é que quando eu tenho uma experiência com o Senhor, meus olhos se abrem.
aquele que era dúvida, que eu caminhava para um lado, começa a estar seguro, não seguro de que me vou a Jerusalém, que vai estar num lugar seguro, que está tudo bem. Não, Jerusalém era um lugar de persecução. Em Jerusalém que eles estavam com as portas cerradas por medo dos judeus. Pero por que eles voltaram para Jerusalém? Porque era um lugar seguro? Não. Eles voltaram para Jerusalém porque também era inseguro, pero o Senhor estava dando direção, porque o sobrenatural estava em Jerusalém. Quantos estão entendendo acá? Então, andar em Deus não é para caminhar para um lugar seguro, para Emaús. Caminhar com o Senhor é volver para Jerusalém, porque é em Jerusalém que está a palavra do Senhor. Pero aí tem dúvidas, porque que vai passar em Jerusalém? Mis hermanos, pero eles foram apesar do medo, e a Bíblia disse que era noite. E era peligroso porque os judeus le perseguiam os cristianos, les perseguiam a los de los caminos. E que fizeram esses muchachos? Eles volveram. E acá termina esse mensagem, termino com algo muito interessante. Versículo 29 diz assim: porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos son los que no han visto y sin embargo creen. Quem acá já viu cegos volverem a ver? Quem acá crê? Dichoso. Quem acá já viu um mudo volver a falar? Quem acá crê? Dichoso. Quantos acá creem que o Senhor vai operar grandes coisas em nosso meio? Mesmo que vos não veas, hermano, vos tenés que crer, porque a fé não resulta del crer, a fé mais excelente resulta del não ver e crer. A fé não resulta de eu tenho que ver todas as coisas. A fé excelente vem de aquilo que eu não vejo, pero eu creio, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não é reaccionar na evidência, fé é ir sem evidência. Fé não é orar porque eu tenho evidências que vai funcionar. Fé é orar porque todo disse que não vai funcionar. Fé não é, eu vou porque eu tenho todas as respostas. Se você tem todas as respostas, você não necessitas de Deus. Você já sos autossuficiente. Agora, quando você empiezas a fazer planos, tus planos não podem ser possíveis para vós, porque se são possíveis para vós, são naturais. Agora, quando eu empeço a fazer planos e hablo assim, esse plano para mim acá, eu não posso chegar acá, pero tenho esse plano, hablando das coisas de Deus, posso chegar acá, pero acá eu posso por minha força. É natural, pero quando Deus interviene em tu plano, aí empieza a viver o sobrenatural. E não é por lo que eu vejo, é aquilo que eu creio. Quando Deus habla, Deus não comunica. Quando Deus habla, Deus crea. Aliás, no Gênesis, Deus começou dizendo assim, haja luz e houve luz. Ele não disse assim, gente, que te parece se hagamos luz? Não, Ele hablou e criou. Quando o Senhor habla em nossas vidas, Ele crea. Quando o Senhor falou assim para Pedro, Pedro venga, não é que Pedro foi um dia, não, é como se o Senhor hubiera criado um puente para que ele pudesse caminhar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo acá? Eu não estou falando de Pedro, eu estou falando de tu vida. O que é que o Senhor tem que criar para que você possa viver o sobrenatural do Senhor? O que é que você tem que viver? Pedro não caminhou sobre as águas. Pedro caminhou sobre uma palavra. E isso é o que faz toda a diferença. Eu não sei como vos legastes acá nesta manhã, pero eu tenho algo para vos acá. Venga com expectativas no Senhor. Porque se salimos de nossa casa para agarrar um culto, demasiado caiu é. Porque um culto, agarrar o YouTube, vem tu casa. Agora, quando eu salgo de minha casa para vir acá, para sair para adorar ao Senhor, eu tenho que entender que eu estou entrando e adentrando em um lugar do sobrenatural. Eu tenho que entender que eu estou acá para romper os limites do natural e aprender a viver o sobrenatural do Senhor. E mis pecados, mis falhas não podem limitar ao Senhor. Por lo revés, a graça do Senhor abunda onde abundou o pecado. Vocês estão acá ou não? Então, eu não sei o que é que vos viniste buscar, como vos legastes acá nessa manhã. Pero existe um Deus acá do sobrenatural. Existe um Deus acá que opera milagros. Eu posso apontar inúmeros milagros acá. Inúmeros milagros.
milagros de transformação de vida, milagros de transformação de caráter, milagros de famílias restauradas, milagros de pessoas que estavam perdidas e agora estão firmes, milagros de histórias e famílias que estavam indo para um lado, agora começam a caminhar pelo outro lado, milagros de pessoas que legaram sem destino, agora estão pensando e seguindo, construindo vidas, ganhando vidas para Jesus. ¿Queres maior milagro que esse, amém? Sim ou não? Pero essa é na manhã que nós vamos buscar ao Senhor. Buscar o quê? Não o natural, o sobrenatural. Às vezes nós pensamos que o sobrenatural são gritos: receba! Também é, pero não só isso é. O Senhor tem uma multiforme, uma multimaneiras de hacerlo. Pero nessa manhã eu quero que vos apresentes para o Senhor aquilo que vos não podes fazer. Porque aquilo que vos podes fazer, o Senhor te deu forças para que vos puedas fazer. E se o Senhor te deu forças e saúde, vos lo vas a lograr. Pero essa na manhã de apresentar o sobrenatural para o Senhor. Senhor, isso eu não posso fazer. E obviamente, aquilo que o Senhor hizo, que vos não podias fazer, a honra e a glória é para Ele, amém? Essa na manhã de começar a escrever testemunhos acá. Começar a escrever histórias. Eu quero orar por vós. Quem acá está buscando um sobrenatural do Senhor? Quem acá está buscando o sobrenatural do Senhor, ponga-se em pé. Se você está buscando, senão não há problema.